Olá, prezados espectadores, sejam muito bem-vindos de volta. Esse é mais um vídeo do canal Conformidade Fiscal, o canal de YouTube em que eu, Daniel Menezes, procurador da Fazenda Nacional, discuto temas relacionados à justiça fiscal e à conformidade tributária. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê uma olhadinha nos vídeos que já foram publicados, tem bastante coisa interessante, e lembra de ativar o sininho para receber notificação sempre que entrarem novos vídeos no ar. Eu tento gravar toda semana um novo vídeo abordando algum conteúdo ou que eu acredito que seja relevante para a discussão ou que esteja em voga, né, que esteja mais evidente naquela semana, naquele período. Geralmente as gravações têm uma defasagenzinha de 1 ou 2 semanas, então não se assustem quando eu disser assim, ontem aconteceu uma coisa e na verdade aconteceu há 2 semanas atrás, é porque tem essa agenda aí de estreia dos vídeos do canal. Além disso, além de se inscrever e ativar o sininho, quem gostar do conteúdo do canal pode avaliar, né, positivamente, dar o joinha e também compartilhar e comentar o vídeo. Tudo isso estimula aí a circulação das ideias. O vídeo acaba sendo promovido pelo algoritmo das redes sociais e, consequentemente, mais pessoas vão acessando o canal, vão tendo contato com as ideias, vão debatendo, vão difundindo. Então, essa é o pedido aí que eu deixo para aqueles que estão chegando agora, e sejam sempre muito bem-vindos. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouco sobre os riscos, né, que uma empresa, um contribuinte, não só empresas, correm em não adotar um comportamento conforme a legislação tributária, em conformidade com o sistema tributário. Esse canal é um canal de conformidade tributária, onde eu discuto, portanto, ideias relacionadas à perspectiva dos contribuintes espontaneamente, né? Porque quando a gente fala em conformidade, quando a gente pensa em programas de integridade, quando a gente pensa em compliance, a gente está falando em um comportamento, uma atitude voluntária, por mais que ela seja estimulada, e sempre é estimulada de uma forma ou de outra, seja pelo poder público, seja pelos outros agentes do mercado, por instituições financeiras, enfim, é claro que a conformidade é sempre estimulada, socialmente estimulada de alguma forma, mas o conceito de conformidade aqui está muito relacionado à ideia da pessoa espontaneamente adotar comportamentos positivos, né? Nesse sentido, quando a gente discute conformidade, integridade, compliance, a gente está indo além daquele sistema básico do direito, né? Quem estuda direito, primeira aula lá de introdução à ciência do direito, aprende alguma coisa assim, o direito dado um fato, deve haver uma consequência. Dada a não consequência, deve haver uma sanção. Então, eu tinha uma formulazinha lá na faculdade, dado FT deve ser P, dado não P deve ser S. FT é um fato no tempo, P é uma prestação e S é a sanção. Esse modelinho que a gente aprende na faculdade de Direito se aplica muito bem às relações tributárias, de um modo geral. A gente pensa assim, olha, existe uma lei tributária, né, que diz que quando a pessoa, o contribuinte, realizar uma determinada atividade, um determinado negócio jurídico, ou estiver em uma determinada situação, deve ocorrer o pagamento do tributo. Então, dada aquela situação da vida, deve ocorrer uma prestação, que é o pagamento do tributo. E se não pagar o tributo, haverá uma sanção, né? Então ele vai sofrer uma multa lá porque não pagou o tributo.
Esse formatinho, né, é um formatinho típico de direito coercitivo, né? A ideia de que a lei manda você fazer uma coisa numa determinada situação e se você não fizer, você vai sofrer uma pena. Quando a gente fala de conformidade, a gente está pensando além desse esquema fato, obrigação e multa e sanção. A gente está pensando numa situação um pouco mais abrangente em que a pessoa obedece a um conjunto de normas, né, ou adota um conjunto de comportamentos, às vezes até não normatizados, comportamentos que não estão escritos na lei, que a pessoa deve fazer daquele jeito, mas um comportamento que é bem visto na sociedade e ela faz isso por uma série de incentivos, de estímulos que não passam simplesmente pelo risco de sofrer uma multa, né? Então, quando a gente pensa em conformidade, a gente pensa nisso. Então, conformidade é uma ideia de um conjunto de comportamentos espontâneo, né? Seguindo normas ou padrões valorados positivamente, ainda que não sejam exigidos pela lei, e que você pratica não por medo de uma sanção, mas porque você reconhece o valor daqueles comportamentos, né? Então, eu quero tratar hoje, eu quero conversar com vocês hoje sobre a situação da pessoa, né? O risco ou as consequências da pessoa não adotar este tipo de comportamento. É claro que, se a gente for olhar na camada mais baixa, aquela da legalidade, o principal risco de você não observar as normas de comportamento em matéria tributária, qual é? O maior risco é que você não se comportar exatamente como as normas prescrevem, né? Eu já comentei num outro vídeo, se não comentei, vou comentar ainda certamente mais adiante, que assim, também se insere aí na discussão de conformidade tributária, não só aquele cara que descumpre as normas radicalmente, né? O cara que simplesmente não paga tributo, não declara, não apura, enfim. Mas também aquelas pessoas que conscientemente adotam comportamentos que a adequação dele à lei vamos dizer, no mínimo duvidosa. Tá? Então é aquela situação em que a lei foi feita com um objetivo, a lei era vai pagar tributo o sujeito que comprar ou vender perfume. Aí ele vai lá e produz um outro negócio e chama assim, não, isso aqui é uma delcolônia. Não é um perfume. Isso daqui é uma delcolônia. É uma fragrância, né, que eu utilizo como desodorante. Apesar dela não ter álcool, ou ter menos álcool do que normalmente tem nos desodorantes. Então eu não vou pagar o tributo, porque o tributo fala para perfume. Esse é um exemplo simples e talvez até não seja tão próximo da realidade assim, mas é para mostrar como é que às vezes essa questão de cumprir a lei tributária gera espaço para alguns comportamentos um pouco duvidosos. Esse seria um exemplo. Olha, parece que quando a lei, né, quando o legislador escreveu lá paga tal tributo o perfume, ele quis dizer paga aquele tributo as substâncias utilizadas para dar um aroma, né, dar um cheiro diferente para as pessoas, né, para deixar cheirosinho, deixar com
um aroma, uma fragrância diferente do que seria natural do ser humano, né? Enfim, então, botou lá o cheirinho de rosa, de alfazema, de não sei o que e tal. Perfume é isso, né? Então, a coisa de você mudar o nome para dizer que, não, esse não é perfume, é outra coisa, esse é uma colônia, não é um perfume, mas qual é exatamente a diferença entre uma colônia e um perfume, né? Não, é porque na colônia eu passo maior quantidade, não tem fixador. Tá bom, mas o propósito é o mesmo, é dar um cheiro que você não tinha antes. Então, essas situações, né, eu não estou dizendo aqui que, enfim, quem vende colônia está errado, não é isso. O que eu estou dando de exemplo é que, assim, nem sempre a questão da conformidade tributária é simplesmente o cara que não paga tributo. Às vezes é o cara que arranja um jeito, uma interpretação para dizer, não, mas eu não me enquadro nessa situação. Às vezes essa pessoa não vai, vamos dizer, sofrer uma consequência sancionadora, né? Às vezes a Receita Federal vai concordar com o cara, não, tá bom, isso aí não é perfume, isso é colônia. Mas, do ponto de vista da integridade, que é diferente da legalidade, a Receita tá ali para dizer se o cara cumpriu a lei ou não. Esse é o papel da Receita Federal. Não tá ali para dizer se ele está em conformidade ou se ele tem um comportamento íntegro do ponto de vista tributário. Está ali para dizer se ele cumpriu a lei ou não. E nesse caso, se ela entender que cumpriu a lei, ok. Ainda assim, o comportamento dessa pessoa pode ser criticável do ponto de vista da integridade, no sentido de que o comportamento dele difere daquilo que a sociedade quis que acontecesse naquela situação. Então, esse é só um exemplo para a gente manter sempre na cabeça a ideia de que conformidade, integridade são mais amplos do que legalidade, tá? Então, assim, é claro que uma consequência de um contribuinte adotar um comportamento em desconformidade com o sistema tributário, uma das consequências, e talvez a pior delas, é que ele corre o risco de o órgão de fiscalização entender que aquele comportamento dele é tão desconforme que entrou no patamar, né, na categoria de ilegal. E aí, pessoal, o cara tá andando na corda bamba. Porque aquele comportamento que, em princípio, fez com que ele tivesse menos obrigações, pagasse menos tributo, etc. e tal, pode ter como consequência ele sofrer uma autuação do órgão de fiscalização. E quando essa autuação ocorre, além dele ter que pagar aquilo que não foi pago, né, ele sofre multas pesadas. As multas costumam ficar entre 75% e 150% do valor do tributo que ele não pagou. Então, pensa, o cara não pagou um tributo de 100. Ele vai ter que pagar os 100 do tributo, mais uma multa que vai ser de 50 a 150. Então, ele corre o risco de pagar 250 num tributo que era 100, só de multa, mais o tributo, né? Quer dizer, 150 de multa, mais o tributo, 250. Então, assim, essa é clara a primeira consequência. Ainda mais grave pode acontecer do órgão de fiscalização entender que aquela conduta não só descumpriu a lei tributária, mas também descumpriu normas penais. E aí a pessoa pode ser processada criminalmente por sonegação fiscal, que é crime no Brasil. Então, é claro que, assim, esse é o primeiro e mais óbvia consequência, a primeira e mais óbvia consequência de um comportamento desconforme. Não é que sempre que o cara não toda vez que o contribuinte não tiver um comportamento impecável, ele vai ser processado criminalmente? Não. Né? A gente está trabalhando aqui, como eu falei, naquela zona que não é uma ilegalidade escancarada. Mas o problema aqui é a insegurança. O camarada, né, o contribuinte, ficar
eternamente numa situação de correr um risco de amanhã ou depois aparecer uma dívida tributária colossal por conta de um comportamento que ele teve. Então, essa é a primeira desvantagem, né? De você não seguir aqueles comportamentos que seriam mais adequados e padronizados, enfim, reconhecidos e valorados positivamente. Mas essa consequência é bem óbvia, eu nem ia tratar dela. Eu quero falar de outras consequências que não são multa, não são penalidade, não são cadeia para quem sonega, mas que são consequências de não ter aquele comportamento que seria visto positivamente pela sociedade. Bom, a primeira delas, que eu já falei num outro vídeo, essa eu tenho certeza que já falei, é que as regras tributárias, elas incidem sobre um padrão, né, de gerenciamento, né, de gestão empresarial. Então, quando o contribuinte se desvia desse padrão de gestão empresarial que é estabelecido pelas normas tributárias, um risco é que ele começa a conhecer cada vez menos o negócio dele, né? Eu já falei isso aqui. A pessoa que, para simplificar a vida ou pagar menos tributo, a pessoa deixa de fazer os lançamentos contábeis, né, no momento adequado, deixa para fazer tudo uma vez por ano, deixa para fazer só quando chega a hora de apresentar a declaração, faz as contas de trás para frente, em vez de fazer as entradas primeiro, depois as despesas, o cara vai lá, contabiliza as despesas, depois ele bota as entradas lá de qualquer jeito, só para compensar. Esse tipo de comportamento faz com que o cara não conheça o negócio dele, né? Ele não sabe exatamente o que está acontecendo ao longo da trajetória do negócio dele. E isso é ruim para ele, porque ele vai começar a tomar decisões que podem ser equivocadas. E aí eu vou dar alguns exemplos, né? O camarada não escreve... Vou dar um exemplo contábil bem simples. O sujeito, né, tem lá uma empresa, tem empregados. Ele não escritura na contabilidade dele uma provisão para FGTS e para 13º e para férias, né? Mas se ele tem empregado, ele vai pagar a FGTS o dia que mandar embora, ele vai pagar férias anualmente, vai pagar 13º anualmente. Só que o cara não escritura isso. Ele não bota lá na contabilidade dele uma reserva de dinheiro para aquilo. Ele não é obrigado. Pelo menos nem todas as pessoas são obrigadas a fazer essa reserva. Pois bem, aí ele começa a achar que, não, tá tranquilo, a minha folha de pagamento tá sossegada. Em março, ele acha que a folha de pagamento dele tá show de bola. Ele tem o custo de mão de obra dele tá tranquilo, tá gerenciável, e aí ele, então eu vou dar um aumento, eu vou contratar, ok. Só que aí chega dezembro, ele se dá conta de que aquele empregado a mais, ou aquele aumento de salário que ele concedeu lá em março, tem um impacto de FGTS, de férias, que ele não se preparou para pagar. E aí surge uma dívida, porque chega no final do ano ele não tem dinheiro para pagar. Então esse é só um exemplo, tá, de que o fato da pessoa não fazer as coisas direitinho pode fazer com que ela tome decisões equivocadas, né? Vou dar um outro exemplo. O cara não calcula, não faz lá a separação da COFINS, né, a provisão para pagamento de COFINS e tal, à medida que ele vai realizando os negócios dele. Aí ele tá vendo entrar dinheiro, ele fala, tá bom o negócio e tal, eu vou fazer uma promoção, vou dar 15% de desconto. Mas será que ele tem margem para dar esse desconto todo? Ou ele vai dar 15% de desconto, a receita dele vai cair. Quando chegar a receita, né, a margem dele no produto, né, a receita líquida, o que vai acontecer? Quando chegar na hora de pagar o ICMS ou a COFINS,
ele não tem dinheiro, porque ele tomou uma decisão negocial, dar desconto, que ele não tinha condições de tomar. Então, esse é um exemplo de que o fato da pessoa não fazer as coisas conforme a legislação tributária previa, não vai impactar só no pagamento de tributo dele, mas pode representar decisões ruins do ponto de vista gerencial. Então, essa é uma desvantagem da pessoa não seguir boas práticas tributárias, né, e de escrituração contábil e fiscal. Outra consequência bastante ruim desse comportamento é que afugenta os investidores. Tá? O cara tem um negócio e aí ele resolve, acho que esse negócio está dando certo, mas eu precisava investir, não tenho dinheiro próprio para investir, vou tentar arranjar um investidor. Aí o investidor vai chegar para ele e vai falar, tá, mas deixa eu dar uma olhada aí na tua contabilidade. Aí a contabilidade do cara é uma caixa vazia, né? Não tem informação, não tem detalhamento nenhum. Não sei se vocês assistem, eu de vez em quando assisto. Não é muito comum, mas eu às vezes assisto. Um programa de televisão chamado Shark Tank, ou no Brasil, tem a versão brasileira, acho que é Negociando com Tubarões. E esse programa é exatamente isso. São pessoas que têm empresas e querem ir lá arranjar um investidor para investir no negócio deles. E quase sempre a negociação não dá certo porque o investidor faz algumas perguntinhas simples e o cara não sabe responder. Qual a sua margem bruta? Qual o seu fluxo de caixa? Qual a sua geração? Qual a sua taxa de retorno de capital? Qual a sua geração bruta de fluxo de caixa? E o cara não sabe. O cara não sabe. Qual a tua margem de lucro nesse produto? O cara não sabe. Ele não sabe a margem de lucro no produto. Agora, qual investidor vai investir num produto que o sujeito que fabrica não sabe nem quanto ganha naquele produto? Os caras falam assim, paga as minhas contas. Mas você não está me convidando para pagar suas contas. Você está me convidando para investir nesse negócio. Eu vou investir esperando um retorno. Eu quero saber quanto que esse negócio dá de retorno. E aí o cara não sabe. E a maioria não sabe. Quem quiser, assista o programa. A maioria não sabe. Então, afugenta os investidores. O investidor aplica dinheiro no negócio dos caras porque é difícil, né? Então, esse seria um terceiro problema aí de você não ter um comportamento, né? Da empresa não ter um comportamento dentro dos padrões de conformidade. Outra desvantagem, que agora tem a ver com o aspecto de relacionamento com os órgãos fazendários, mas não é cobrança. Frequentemente, os órgãos fazendários, eles concedem benefícios fiscais, né? Os mais variados. Alguns previstos até na Constituição. Você pode ter um negócio que é imune, uma ONG, por exemplo, é imune. Não, peraí, ela é imune, mas ela tem que cumprir determinados padrões de comportamento, ainda que ela não precise pagar tributo. Se ela descumpre isso, ela perde aquele benefício, né, da imunidade. Isenções para determinados produtos ou determinados tipos de negócio, muitas vezes são condicionadas a comportamentos conforme a lei, né? Atualmente, a Procuradoria da Fazenda Nacional tem celebrado acordos com os contribuintes, né? E algumas das condições para que esses acordos sejam celebrados são, olha, você não pode ter dívida de determinado tipo, você não pode ter rescindido determinados parcelamentos, você não pode ter uma contabilidade que não me inspire confiança ou que levante suspeitas sobre a regularidade dela. Então, isso também impacta, né, um comportamento em desconformidade com a legislação, também impacta na capacidade que o contribuinte vai ter na hora de sentar para negociar eventualmente com a fazenda ou para pleitear um benefício fiscal. Então, essa seria uma outra desvantagem, né, de atuar em desconformidade com a lei.
Outra situação diz respeito às cobranças, né? E aí já estamos voltando para aquela situação de cobrança, né? Em que está mais próximo lá do modelinho original, fato, prestação, sanção, que é a desconformidade tributária. Ela vai ter duas consequências em termos de cobrança. E aqui, quando eu falo em cobrança, tanto pode ser administrativa quanto judicial. Primeiro, o próprio fato da pessoa estar sujeita a cobranças, né? Aquela coisa de achar que eu tenho uma dívida lá e quando der eu pago, você vai correr o risco de ser protestado, né? Você vai correr o risco de ser inscrito em cadastros de proteção ao crédito, Serasa, SPC. Você vai ter que conviver com oficial de justiça penhorando bens. Você vai conviver com ordens judiciais de bloqueio de dinheiro, né? Isso causa um transtorno enorme para a empresa. Além disso, na hora que você senta para discutir, até mesmo se você acredita que tem razão, né, que aquela cobrança não é devida, quando você chega para discutir ou administrativamente ou judicialmente, um padrão de comportamento desconforme prejudica os seus argumentos. E aí, isso está previsto na lei, não sou eu que estou inventando. O Código Civil, né, a legislação civil, de processo civil, de provas, na verdade, ela diz uma coisa interessante, tem um artiguinho lá interessante. Fala mais ou menos assim, que a contabilidade, né, a escrituração contábil do empresário faz prova, né, serve como prova dos fatos que estão sendo discutidos em juízo. Contra ele sempre. E a favor dele, se for regular. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem um padrão, né, de comportamento, ou seja, uma escrituração regular, na hora que você vai sentar para discutir quem que está certo, quem que está errado, você vai apresentar a sua escrituração, e se ela estiver regular, beleza, aquilo dali presume que o que está escriturado ali é correto. Cabe a outra parte, no caso, cabe à fazenda, demonstrar que aquela escrituração está comprometida, que tinha uma falsidade ali ou que tinha algum equívoco. Agora, se você não tem escrituração, ou se a escrituração estava abandonada, né, cheia de buraco, aí você não pode se valer da escrituração para fazer prova a seu favor, e aquela escrituração faz prova contra você. Inverte a presunção de que você descumpre normas. Então, essa situação isso tem muito a ver com uma questão mais técnica, mas assim, tem muito a ver com princípios da cooperação, né, da boa-fé processual e tal. Essa situação de conformidade é fundamental quando a gente começa a olhar para critérios como esses. Boa-fé processual, princípio da cooperação. Então, eu estou trazendo aqui eu quis trazer para vocês alguns exemplos sobre como é importante adotar um comportamento em conformidade com a legislação tributária, não porque vai facilitar a minha vida, Daniel, procurador da Fazenda Nacional, mas porque vai melhorar a sua vida, empresário. Né? Vai melhorar a sua vida, porque você vai entender melhor o seu negócio, você vai tomar decisões melhores. Vai melhorar a sua vida, porque você vai ter condições de demonstrar para potenciais investidores que o teu negócio é um negócio que merece ter investimento. Vai melhorar a sua vida, porque você vai poder pleitear benefícios fiscais, se for o caso, e quando você tiver que discutir uma questão tributária, você vai ser tratado com boa fé e com base no princípio da cooperação, né? Traz benefício para você porque você não vai ter que conviver com as incertezas de cobranças tributárias ou de lançamentos tributários que podem
acarretar o pagamento de multas elevadas ou de sanções criminais. Então, esse é mais um vídeo em que a mensagem principal é: conformidade não é uma coisa que a gente faz para os outros. É um comportamento de acordo com normas, de acordo com um padrão socialmente aceito, não necessariamente normas escritas, leis e portarias, mas um comportamento de acordo com padrões socialmente valorados como positivos, e que você adota este comportamento não porque estão mandando você adotar esse comportamento, mas você adota esse comportamento porque ele traz benefícios para você. A conformidade, ela tem a ver com isso, com você fazer coisas para você. É o que, em filosofia, chama-se um imperativo no próprio interesse. É diferente de um dever, né? Então, para quem gosta de filosofia, a questão aí da conformidade se enquadra muito mais nessa categoria de ônus ou imperativos no próprio interesse do que deveres. Bom, esse era o recado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, né? Marquem o sinal de que curtiram, né? Porque isso impulsiona o conteúdo, faz com que mais pessoas vejam. Vocês também podem ajudar compartilhando nas redes sociais de vocês, no Facebook, no LinkedIn, enfim, nas redes sociais que vocês gostam mais, para que mais pessoas vejam. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo sobre conformidade tributária e justiça fiscal. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.